Olá pessoal, Marcelo Vieira aqui com vocês com mais uma dica, um pequeno drops sobre o mundo de desenvolvimento WordPress. Já se inscreve no canal, curte, compartilha, comenta e toque o sininho para não perder o próximo, ok? Hoje eu quero falar com vocês sobre 3 jeitos ou formas de pensar, que eu considero errados e que a maioria dos devs comete quando estão começando a estudar WordPress. Eles podem te atrapalhar bastante e quem sabe até fazer você aí desistir de aprender. Vamos lá então? Primeira coisa, começar a criar um tema WordPress usando os chamados temas em branco. Eu não diria que está totalmente errado, mas também eu não acho uma boa ideia começar por aí não, né? Eu mesmo comecei assim, também, e isso explica até porque eu demorei tanto, O meu primeiro site WordPress usava um tema em branco, eles até servem, para você começar a criar alguma coisa, mas eles já ajudam mais quando você já tem algum conhecimento, técnico do WordPress. Pelo menos é assim que eu vejo, tá? Claro que a maioria deles, tem uma documentação muito boa e tal, mas eu continuo achando que eles são mais uma muleta do que um auxílio de verdade. Especialmente para quem está começando, tá? Vale mais a pena entender como a lógica do tema funciona do zero do que começar com um tema em branco. Sempre vai ter coisas lá que você não vai saber como mexer e o risco que você corre do seu site virar virar uma bosta, é muito grande, tá? O meu primeiro mesmo, onde eu usei um tema em branco, ele ficou uma bela de uma porcaria, tipo um Frankenstein, mega esquisitão. Ele serviu para me dar mais dor de cabeça, para parar mais um tempão e estudar o que estava errado lá no Frankenstein, Funcionava? Funcionava. Por fora até que estava aceitável, mas se desse um problema, meus amigos, balbal minha paz, Segunda coisa, baixar um tema pronto e achar que você vai conseguir, domar ele, Cara, não vai, tá? Eu acho que essa é uma péssima de uma ideia, mesmo para quem já tem, alguma experiência com WordPress. Você vai ter que parar um tempão para entender o código de outro dev, E fazer isso aí é quase a mesma coisa, às vezes, como, entrar na cabeça lá do peão, para depois conseguir fazer muito mais ou menos, meia boca aí, uma modificação que você quer fazer lá no trabalho do outro, Cara, é uma porcaria isso aí. Vale muito mais a pena você entender como criar o seu próprio código, porque você vai entender a sua própria lógica, vai saber onde você começou, qual resultado você vai chegar. Pegar trabalho começado por outra pessoa é pura bucha, gente. Isso eu também fiz lá no começo, Eu baixei alguns temas e eu ia tentando, e mexer neles para ver se conseguia domar eles, Claro que não deu certo, Até hoje eu não gosto muito de mexer em temas criados por outros devs. É negócio para você ficar perdendo um tempão. Então faz do jeito certo, Aprenda e crie o seu próprio tema do zero, tá? Terceiro erro. Isso aqui não é bem um erro tão grave assim, Mas é mais um jeito errado de você pensar como as coisas funcionam no WordPress, que só vai mudar aí com um pouco mais de experiência. Mas que pode sim atrapalhar no começo, que é achar que um tema ou um site WordPress funcionam do mesmo jeito que uma página HTML ou PHP comuns. Eu tenho certeza que essa foi uma das coisas que mais me atrapalhou a entender como o WordPress funciona. Foi, sacar o que é o jeito WordPress de fazer as coisas. Volta e meia, eu converso com alunos que me perguntam o seguinte, mas professor, no HTML, por exemplo, eu adiciono CSS assim, assado, não dá para fazer a mesma coisa do mesmo jeito no WordPress? Aí eu já vejo, que parece que todo mundo meio que parece que tem a mesma dificuldade no começo. Eu vejo até hoje aluno meu cometendo esse erro aí. Às vezes ele até consegue começar a criar o tema e tal, Só que lá no meio do processo ele faz umas coisas que dá para ver que na hora que ele acha que é do mesmo jeito que se cria um site no WordPress. Por exemplo, num site HTML ou PHP puro, você tem um arquivo que é responsável pelo visual de cada página. Então, por exemplo, se você vai criar uma página sobre, você cria um arquivo chamado sobre.php e faz um include, para ele ser carregado e tal,
No WordPress não tem nada disso, tá? Eu sei que tem gente que vai ouvir isso aí e dizer o seguinte, tipo, caramba, né? Mas isso aí é óbvio, né? Mas nem todo mundo saca isso aí quando está começando. Eu já vi vários alunos meus tentando fazer isso no WordPress. Esse é um erro que eu mesmo cometia, porque vindo do HTML, eu achava que o WordPress ele funcionava do mesmo jeito, né? Tinha a mesma estrutura de uma página HTML comum. Então esses alunos eles cometem o mesmo erro até que eles descobrem que existe um negócio no WordPress chamado de arquivo de template, que é uma das bases, né, do WordPress. E daí eles entendem que o WordPress é um negócio diferente. Mas daí ele já perdeu um tempo, né, fazendo do jeito errado. Na verdade até funciona, mas o cara perde tempo, né? Também o arquivo index.php num site WordPress ele não tem a mesma função que num site PHP puro, tá? Se você quiser entender isso aí bem na prática, né, eu separei um vídeo aqui que está no card aparecendo aqui em cima, que mostra na prática, né, como isso acontece. Vocês vão ver nesse vídeo aí que o index.php ele tem uma função diferente num site WordPress. O cara demora um pouco para entender isso aí, né? Por isso que eu faço questão de explicar o que esse arquivo, né, o index.php faz dentro de um tema. Eu chamo esse arquivo de reserva, né, o que já dá uma ideia de que ele é só usado de vez em quando pelo tema. Ele não é o centro das coisas como numa página criada só com HTML, CSS e PHP. Saber disso aí já vai te colocar lá na frente dos outros devs, né, que ainda não sacaram como se cria um tema WordPress. Beleza? Tem diversos outros erros, né? De vez em quando eu pego meus alunos, especialmente, né, os que não têm muita experiência com programação, eu vejo eles cometendo alguns ainda, né? Mas esses 3 aí, né, são os que mais atrapalham você a começar a criar o próprio tema. Não vai fazer que nem eu, né? Que eu tentei tudo isso aí, né? Todos esses erros aí, coisa errada. Estudava sem método nenhum e ficava quebrando a cabeça, né, depois, né? Meu conselho sempre é começar do jeito certo, sem preguiça, do zero. Demora um pouco, mas você constrói uma base sólida para aplicar em todos os projetos que tiver dali em diante. E aí, o que achou? Se ainda comete algum desses erros, comenta aí embaixo. Tá a fim de aprender a dominar de uma vez o WordPress? Então não se esquece de dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo. Até a próxima!